Olá, gente! Estamos em mais um Na Nave com Gabi. A gente está no Papo Siderais hoje, aqui com uma pessoa ilustre. Esse meu querido professor, que é o Marcos Simões. Ele é mestre em Reiki. Ele também criou uma coisa super incrível, que ele vai falar um pouquinho no final do programa, que é o Ressonância Metatrônica. E sabe uma pessoa que manja tudo sobre Metatron e as energias do cubo de Metatron? Se vocês não sabem, ele também vai explicar, então é ele. E a gente veio conversar hoje um pouco sobre a espiritualidade, sobre o autoconhecimento. O Marcos, junto com a Tânia, fazem um trabalho maravilhoso dos curadores universais de Bellatrix, no qual eu faço parte também como curadora. Então, é uma pessoa, um ser humano iluminado, né, Marcos, que tem muito conhecimento para a gente compartilhar. Querido, bom dia, porque hoje ainda é bom dia, são Bom dia, Gabi. 11h48, então é bom dia ainda. E aí, querido, vamos conversar, está pronto? Vamos lá. Sim, vamos embora. Vamos embora. Então, a gente está num momento de mundo. E lá no nosso grupo do Bellatrix, a gente tem conversado muito sobre essa transição planetária, né? Uhum. E eu tenho percebido, assim, que, eu não sei você, mas, assim, eu sinto que as pessoas não estão tomando muita consciência do que está acontecendo na, na, no nosso entorno, né? Na humanidade. Então, eu queria que você explicasse um pouco, assim, que você falasse a sua opinião sobre o que você sente que é essa tal transição planetária que as pessoas tanto falam, sobre essa ascensão, porque eu sinto que as pessoas não entenderam ainda que a gente está no momento de sair dessa era de peixes e entrar na era do aquário. Eu acho que tem muita confusão em relação a isso. Quando se fala em ascensão planetária, acho que as pessoas ainda não conseguem entender. Então, acho que o nosso bate-papo de hoje podia ser um pouco em volta desse assunto. E aí, de repente, você podia dar umas dicas assim de como a gente faz para estar mais conectado ou se proteger. As energias estão muito pesadas, ainda mais por conta dessa guerra na Ucrânia. Tem muita coisa acontecendo importante aqui no Brasil, né? Com essas Uhum. eleições. Então, eu vejo que as pessoas estão muito oscilando. Assim, essa é a sensação que eu tenho. O que você acha, Má, sobre a sua visão? O que anda acontecendo no planeta? Tá. Bom, Gá, eu vou pedir permissão recorrer a uma informação que, assim, os maias, que foram grandes astrônomos, né, Sim. eles já diziam, eles já colocavam lá atrás que, assim como o planeta Terra tem uma órbita em torno do Sol, o nosso Aham. sistema solar, o nosso Sol com todos os planetas, tem uma órbita em torno do centro da galáxia, né? Principalmente da Sim. Via Láctea aqui, que nós estamos habitando a galáxia da Via Láctea. E assim como o planeta Terra leva 365 dias para dar uma volta completa, o nosso sistema solar leva 26.625 anos para poder dar uma volta completa, né? Nossa, É, e tempo e espaço é outro, né? é O outra, a sistema consciência de tempo e solar, espaço né, é outra. pessoal? Veja bem. E, e assim como nesses 365 dias o planeta passa por 4 estações, outono, primavera, inverno, Aham, verão, aham. o nosso sistema solar, nesses 26.625 anos, passa por 5 etapas, e cada etapa dura 5.125 anos, cada etapa. Para Tá? dar os Pra, 26 mil e tantantã. isso, justo. Entendi, Tá? tá. E essas Aham, 5 etapas são chamadas de amanhecer galáctico, aham, meio-dia galáctico, aham. entardecer galáctico, anoitecer galáctico e noite profunda galáctica. Tá? Sim. As órbitas, assim como do planeta, a órbita nossa, é uma elipse. Então, tem momentos que nós estamos um pouco mais próximo do centro da galáxia e momentos que a gente está um pouco mais Mais afastado. afastado. Esse momento Tá. mais afastado é chamado de noite profunda. O Aham, momento mais próximo é chamado de meio-dia galáctico. Tá? aham, aham. Nós tivemos, né, de 1980 e pouco até 2012, o que nós chamamos de convergência harmônica, que foi aquele período de 11 portais, do portal 1111, que foram Sim, abrindo sim. para trazer novas energias para o planeta. E o que aconteceu foi que, em dezembro de 2012, nós saímos do limiar da noite profunda e entramos no amanhecer galáctico. Nossa, então.
a gente estava há 5.000 e tantos anos vivendo esse momento de noite De noite profunda. profunda, Por de isso muita que de densidade, muita muito ego, densidade. Nossa, muita então se a gente, violência, muita se a falta de gente, consciência de amor. nossa, se a gente for voltar então, 2022 anos atrás, foi quando, né, diz que Cristo nasceu, e antes disso ainda teve toda as civilizações romanas, egípcias, então As desde guerras lá, dos povos, guerras, então, dos bárbaros. exatamente, então a gente está vivendo há 5.000 anos e tanto, a gente vem vivendo essa limpeza, essa noite escura de Vem não luz, vivendo isso. né? Na realidade, esse mergulho nesse Mergulho ego mais de controle, de profundo. poder, de querer Sim, controlar o outro, de violência. Tanto que sim. uma das grandes missões que Jesus teve quando encarnou foi resgatar a consciência amorosa, trazer de novo para o ser humano essa consciência de respeito, de amor ao próximo. Por Entendi. isso que ele veio nessa época, porque era uma época muito densa e precisava um ser de luz vir e resgatar Nossa, essa consciência, né? nossa, e olha, e olha que esses últimos 2022 anos teve um pouco mais de consciência, só que pena no mútil, né? É porque isso é uma coisa paulatina, não muda da água do dia para a noite. Sim, é um processo, É um né? processo. Tanto que, E, assim, o que eu falo é que, atualmente, então, se nós entramos em 2012, nessa época, isso, né, voltando lá, né? faz Da pouco convergência tempo, digamos harmônica. assim, que nós entramos nesse amanhecer, então nós Aham. ainda estamos numa época de despertar. O amanhecer é o despertar, eu vou acordar, eu vou despertar. É, Por isso tem exatamente. muita gente fazendo esse movimento de despertar, de Aham. acordar, mas mesmo assim nós ainda temos muitos ranços para limpar da noite. Uhum. Então, esse peso, essas guerras que ainda tem, essas disputas, esses sectarismos de política, de não sei o que lá, ainda são ranços que nós temos da noite profunda, que nós estamos num caminho de limpeza. Entendi. Então, a ascensão planetária que a gente fala é por causa disso. Nós saímos desse momento e estamos entrando no momento em que nós estamos nos aproximando cada vez mais daquele meio-dia galáctico, que seria a verdadeira idade de ouro, Ah, que aonde é o nós que vamos fala. estar Isso. realmente próximo daquele sol, recebendo toda aquela luz, toda aquela força, toda aquela bênção daquela luz amorosa que vem do centro da galáxia, né? Então nós temos ainda aí uma caminhada pela frente. E o que é muito importante as pessoas entenderem é que, embora nós falamos em termos de ascensão planetária, em termos de humanidade, isso está acontecendo com todo mundo, Sim. e cada indivíduo vai ter que fazer a sua parte para poder contribuir com isso. Porque as energias Como estão sendo coletivo, né? mexidas, Como justo, coletivo. como Então, coletivo. assim, se você diz, né, que a gente sai dessa noite escura, vai para esse amanhecer, para ir depois para o meio-dia, o entardecer, né? Então, na verdade, é um processo sempre natural, né? Sim, a gente Isso, passa como as estações, a gente tem um momento de mais luz e de mais recolhimento. mas recolhimento, Afinal de, justamente. é, Afinal de contas, o universo é feito de causa e harmonia e seu movimento, né? Então, não é que a gente vai Isso. ficar na luz para todo sempre, mas se a gente for pensar em que a gente vai entrar no amanhecer e depois entre o meio-dia, a gente está falando de quase 11.000 anos aí, né, de luz. De luz, justamente. De Né? Que luz, é assim, isso. que é o momento que a gente está sendo convidado a... E aí eu A se acredito trabalhar, a a se trazer a luz para trabalhar, dentro da gente. né? E aí eu fico pensando aqui que quanto mais a gente vai subindo uma oitava, na hora que chega nessa noite escura de novo, se a humanidade tiver suficientemente evoluída, a gente está falando de, né, 26, daqui 20.000 Tem muito anos, tempo, tem justo. muitos anos, mas o tempo e espaço né, o tempo e espaço ele é relativo. Uhum. A gente tá dizendo que quando a gente entra na noite escura com mais consciência, fica mais fácil de viver aquilo. Fica mais fácil de você compreender, integrar as sombras à Eu fico, luz. é como se fosse uma reles comparação, né? Quando a gente passa Uhum. frio aqui em São Paulo, a Ah, gente está zero preparado, mas vai para a Europa passar frio. Os caras se sim, prepararam, então às vezes sim. se sente menos frio lá porque tem calefação do que Justo, aqui. Então justo. eu acho que assim, a grosso modo, em termos de, é que a gente fica pensando muito no não sou ego, né? Mas se a gente se ilumina agora, ilumina não, mas se a gente se trabalhar agora, as próximas gerações elas estarão mais evoluídas, se a gente pensa no Sim, coletivo, para sim. quando passar lá
na frente, que a gente pensa muito aqui, né, Marcos? Porque o grande truque, Gá, é justamente esse. Embora a gente tenha essa consciência do que passou, do futuro que vem, tudo mais, O não tem agora, outra né? forma de você se posicionar a não ser no aqui e no agora. É agora, né? É o aqui e o agora. E o aqui e o agora está pedindo para observe-se, tome conta de você. Procure se amar, procure se aceitar, procure perdoar aquilo que você considera de erro, né? Então, tem, por exemplo, um provérbio indígena que eu adoro muito, que eles dizem assim, que tropeçar não é o mesmo que cair, mas sim avançar mais depressa. Quem Que tropeça, dá 2, 3 ótimo. passos mais rápido para Dá, frente. é verdade. Então, tropeçar É não é verdade. cair. Que Tropeçar bom. é andar mais rápido para frente. Muito bom Então, isso. é a gente aprender a olhar para aquilo que a gente considera que é um erro, que a gente cometeu, que a gente fez alguma coisa que não devia, e tentar olhar para aquilo como um tropeço, não como Um uma queda. tropeço, um desafio que, Um né, desafio que te impulsiona à que te frente, impulsiona. que faz com que você reflita o que foi que você fez ali naquele momento que você considera que não foi legal, e fica atento Uhum, ao aqui e agora, porque o universo vai te trazer de novo uma situação similar àquela, e quando o sim. universo te trouxer aquela situação, você já sabe o que você não vai fazer. Você Às pode não vezes saber o que você vai é fazer, isso mas que eu você ia sabe o que falar, você não que vai você fazer. não vai fazer. É. De novo. Como Você sabe qual foi. aprendizado, né? Como Justo, aprendizado, né? justo. Como Você sabe aprendizado. qual foi a pedra que você tropeçou. Então, é aquela É, pedra que você já tirou do seu já caminho. tirou. Então, você pode até tropeçar de novo. Tudo bem, então, ok, faz Uhum. parte do caminho do ser humano, né? Do aprendizado. Faz parte de a gente tropeçar de vez em quando. É só a gente parar de olhar para as coisas como quedas. Nossa, muito bom isso. Passar a olhar para as coisas como oportunidade de tropeço, de avanço, de ir mais depressa, né? E Sim. então, assim, essa autoaceitação, esse autoamor, isso é uma coisa muito importante das pessoas conquistarem, né? E por que que você acha assim que porque assim eu vejo, né? Tem duas, eu acho que tem umas duas, três coisas que acontecem. Eu acho que tem uma coisa que é as pessoas não tem muita gente que não nem percebe isso, que eu acho que é o que a gente fala de pessoas que estão muito dormindo, Sim, ainda estão lá né? na Que noite não profunda. estão na noite vibrando, nossa, muito bom isso, vibrando nessa noite profunda. Então, por que será, né, que essas pessoas não acordam disso? Uhum, Eu vejo que tem um povo mais desperto que estão sim, tentando, que estão buscando, não é nem tentando, é estou buscando buscando isso. isso. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que eu fiz um curso esse final de semana do Theta Healing, um pouquinho mais Uhum, avançado, e a Carol, nossa professora, ela falou uma coisa que eu achei tão interessante. Ela disse assim: a gente espiritualiza e o ego também. O uhum, ego espiritualiza junto. Então, eu tenho percebido que existem três coisas acontecendo ao mesmo tempo: o povo que está dormindo, o povo que despertou e está caminhando, e uma galera, Marcos, que se fala muito espiritualizada, mas que o ego está tão espiritualizado e que fica bombardeando as pessoas com informações que são muito fora do contexto, assim, né? Então, tem essa galera que estão falando muito, que é o tal do jovem místico, que é tudo gratiluz, tudo paz e amor, que fica vibrando de uma forma assim completamente meio ilusória, meio Alice também. Muitas uhum. pessoas se auto-intitulando gurus, levando as pessoas a entenderem a espiritualidade de uma forma tão nada a ver, assim, falar de um jeito Uhum. bem coloquial. Sim. Então, em termos desse povo que está dormindo, esse povo que está com esse ego tão espiritualizado, o que faz com isso, né? Por que as pessoas não acordam e por que essas pessoas... E o que a gente faz com... Porque agora tem um tanto de informação com esse povo ego espiritualizado, entendeu? O Tá. que você vê disso aí? Então, a primeira coisa que eu acho que é legal as pessoas compreenderem é que, assim, o ego, ele significa necessidade de controle. O ego quer Sim. controlar tudo. Ah, boa. O ego não consegue trabalhar com entrega, com observar o que está acontecendo para se posicionar. Ele quer controlar tudo. Então, ele quer, eu ser o dono da razão, o que eu falo é a verdade, se você não fizer que nem eu faço, você não consegue, e Uhum. não é por aí que as coisas acontecem, né? Então, Sim. mesmo dentro de uma espiritualidade,
O ego até pode se espiritualizar, mas ele sempre vai trazer essa necessidade de controle e de poder. Exatamente. Aí fica essa Sempre. coisa de Aí, guruzice, de não sei o quê, justamente. de ficar falando um monte de coisa, Isso. né? Porque não sei quantos portais, porque não sei o que está acontecendo Isso. hoje, porque isso aqui Uhum. vai explodir, não sei das coisas. Isso. Tem que tomar cuidado que os reptilianos. Fica uma coisa que as pessoas até não sabem. Tipo, outro dia uma Uhum. amiga falou assim: Meu, hoje tem portal? Meu, hoje tem energia ruim? Meu, hoje é tanta coisa que as pessoas começam a dar até medo, né? Eu Uhum. não sei a sensação. Então, assim, Gá, duas coisas. Uma, eu lembrei, teve uma época que eu estava morando em Florianópolis, né? E aí eu estava com uns amigos, a gente conversando com as meninas e tudo mais. Aí as meninas mandaram uma cartinha para a gente, que os meus amigos olharam e se assustaram, né? Mas como já tinha uma compreensão maior, eu entendi. Mas só para resumir, para não ficar alongando, o que ela dizia lá é que no futuro a luz vai ser tanta que até os iluminados vão se confundir, e apenas os predestinados é que vão conseguir distinguir o que é correto e o que não, né? Uhum. Quando a gente fala em ascensão, a gente fala em mais luz chegando para nós. E Sim, luz é conhecimento, sim. tá? Então, Uhum. aumenta a quantidade de luz, aumenta a quantidade de conhecimento. Aquelas escolas esotéricas estão se abrindo, estão trazendo conhecimento. Hoje em dia tem muito conhecimento aí à toa. Muito mesmo, Muita muito. coisa É chegando, verdade, muita tá? coisa. Cada um, pera só um minutinho. Pronto. Cada um deles tem o seu valor, Sim, tá? Cada um deles tem claro. o seu valor, cada um tem as suas coisas. Agora, o que acontece é assim, nesse movimento de acelerar a vibração, que é esse movimento de transição, de elevação, que o próprio sistema solar está passando, tá? Uhum. Muitas pessoas acabam entrando, pegando isso com o ego, entrando nisso, e falando, nossa, eu preciso crescer, eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Numa E ansiedade, começa a né? querer pegar um monte de coisa, fazer um monte de cursos, um monte de conhecimentos, sem vivenciar e ficando apenas no intelecto, No mental, no no mental. mental. E aí E aí você não não teve, aí traz fica para a com muita prática, coisa e né? fica só no intelecto lá em cima e perde o contato com a terra, perde o Exato. contato com o chão, perde Putz, aquela coisa total. de estar aqui e De agora, grounding, fica né? no ó, sem trazer para a prática, sem trazer para a vivência aquele Uhum. conhecimento, sem aplicar. Então, fala muito, mas vive pouco, Perfeito. E tem muito pratica pouco. acontecido isso, né, Marcos? Eu vejo muito isso. As pessoas sabem, 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 sabem. E aí tem aquela frase que é tão clichê, mas que é verdade, que é assim, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, se a gente não traz, né? Essa frase é super conhecida, mas se a gente não traz aqui para Para o plano 3D, Terra? para o Sim, plano Terra não adianta, porque a gente está sim, aqui. E aí eu sim. acho que então é isso, né? Eu acho que se fica tanto lá, que aí o ego fica tão lá em cima, não consegue realizar nada, só fica no verbo. Justo. E as pessoas não mudam. O que a gente precisa é mudar aqui, né? Nem que seja Isso. passo a passo. Então, às vezes é regar uma planta, dar bom dia para alguém, tá? Mas ok. Uhum. Às vezes isso é mais do que Importante do que ficar, qualquer do que intelectualidade. porque de você vivenciar, então o que você está dizendo é vivenciar essa espiritualidade na prática, no dia a dia, que é aquela coisa, né? Você fica meditando 1 hora e meia na sua casa, aí você vai para a rua, passa um carro na sua frente, você já mandou se ferrar. Pronto, acabou aí. Sim. Uma das coisas que eu faço atualmente, Gá, eu dou aula de yoga para crianças em escolas, né? Sim, E eu maravilhoso. tenho uma frase que eu uso com os aluninhos, que eles ficam malucos quando eu falo a frase, que é um provérbio oriental e que eu adoro, né? Esse provérbio ele diz assim, ó, devagar, devagar porque eu tenho pressa. Ah, que muito bom. Né? Então, justo. Então, é assim, quando a gente tem pressa, a gente quer fazer um monte de coisas e você tropeçar, você fazer errado, você se perder no meio disso, é É muito fácil. muito fácil. Quando você faz devagar as coisas, você faz com consciência, você faz vivenciando, você faz aplicando, e a chance de você se atropelar e de errar é É muito menos, menor. né? Então, assim, estamos vivenciando essa ascensão, isso está acontecendo. É essa Todo mundo aceleração está do elevando a conhecimento. vibração, todo mundo, Sim, independente todo do que mundo, você né? faça ou do que você não faça, isso está acontecendo. Entendi. Agora, se você, ao invés de se atropelar querendo conquistar, abraçar o mundo com braços e pernas, ao invés de você fazer isso, você começar
a fazer, sim, um curso, um estudo que é importante, fazer uma Sim, terapia que é é importante para te ajudar a importante. trazer um centro e tudo mais, e começar a fazer, encontrar uma linha que você se sinta ali presente e seguir ela, vivenciar ela. Depois de ter vivenciado, quer conhecer outra? Vai, vivencia. Aí você está fazendo devagar e isso está gerando crescimento. Agora, você querer fazer vários cursos ao mesmo tempo, só para poder dizer que está, você não está. Você está E ficando meio aí, perdido. e aí eu acho que é tão complicado isso, porque é aquela coisa, né, que eu vejo, meu filho está no terceiro colegial e é matéria, 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 estuda, estuda, estuda. Não que eu seja contra isso, mas assim, o que a gente faz com esse monte de conhecimento no fim das contas, né? Fica uma coisa que se você não coloca na prática, eu mesma já passei por isso. Eu tive Uhum. uma época que eu fiz curso disso, curso daquilo. Meu, quando eu vi, eu tinha 5 apostilas, eu tinha 300 livros para ler, e eu não sabia nem qual tipo de meditação, qual tipo de prática que Uhum. tinha que fazer. Você fica perdido, você fica Justo. perdido e imerso, né? Então, quando a gente fala da espiritualidade, vamos falar do autoconhecimento, da autoconsciência, se você não coloca na prática, eu sinto que o feitiço se vira até contra o feiticeiro. Justamente. Eu acho que fica até um não despertar isso. Uhum. Porque E, você acaba, inclusive, eu não sei se você concorda comigo, mas assim, a gente abre muito o nosso campo, a sensação que eu tenho é assim, que você abre muito o campo quando você estuda muita coisa, e se você não pratica, as energias invasoras, elas acabam te contaminando e você já não sabe, se perde o discernimento do que é certo e do que é errado, porque quanto mais luz, mais sombra. Isso é uma coisa sim, que, né, sim, sim, a coisa vem disfarçada. Então, sim. eu não sei, assim, se você acha que isso é possível acontecer também, né? Então, assim, nós temos, né, essas sombras que vibram em todos. Tanto que se não tivesse sombras também, Não né, ia ter digamos nem luz, assim, nos né? planos superiores, não ia ter luz e não ia ter função para Miguel Arcanjo, não ia ter função Não. para Melquisedeque. E aí você sabe que eu ouvi uma frase outro dia, disso que você acabou de falar, que é assim, quando a gente entende que o mal está a serviço do bem, e se o Isso, bem está a serviço do mal, fica isso. tão mais fácil, porque é o yin yang, é o É, feminino e o masculino, é a luz e a sombra, é algo com o caos e a harmonia, eu acho que é algo que está natural, né? sim. Sim, as pessoas precisam não se assustar, né? Porque o susto traz medo, o medo traz paralisação e isso é complicado, né? É difícil. Então, quando as pessoas começam a compreender que existe essa naturalidade, como você falou, entre as duas forças, a gente aprende a utilizar, entre aspas, né, digamos assim, o medo a nosso favor. Ao invés dele nos paralisar, a gente observa, isso me dá medo, ok, mas eu vou por esse caminho então com maior atenção. Então o medo te ajuda a caminhar Ah, com sem o atenção, medo, com a cuidado, gente não tem o né, instinto de sobrevivência, de inclusive, sobrevivência, né? né? Então assim, o caminho de crescimento é o caminho de integração entre luz e sombra, de Perfeito. unir os dois. Esse é o caminho de crescimento. Não é Uhum. fugir da sombra. Não é fugir, deixar a sombra de lado. Não, não quero nem olhar. Não Muito pelo quero, não. contrário. É Muito pelo acolher, né? contrário. Para você ascensionar, para você se iluminar, você precisa olhar para as suas sombras e equilibrá-las. E Sim, trabalhar com elas. Né? sim. A sombra eu costumo dizer, a sombra é a luz penetrando na sua ausência. Ai, que ótimo. Isso é a sombra. Né? Então, se eu pego assim, jogo uma luz agora em mim, atrás de mim vai aparecer uma sombra muito escura que ninguém está vendo. Mas aqui ao redor aparece uma sombra, que é uma mistura de luz e escuridão. Então, a sombra é a luz penetrando na sua ausência, na sua escuridão. Né? Quando eu passo a olhar para as minhas sombras e entendo elas não como escuridão, mas como a luz penetrando na sua ausência, eu consigo aceitar que eu tenho sombras, que eu tenho defeitos, e eu consigo não deixar esses defeitos tomarem conta de mim. Eu consigo ir reorganizando eles aos Nossa, poucos. muito bom. E existe, eu acho que uma diferença que eu acho importante, isso que você falou, que existe uma diferença entre as nossas sombras e energias obsessoras negativas, né? São Sim, coisas diferentes. Eu acho que as pessoas confundem muito.
Então, nesse lugar de luz e sombra, eu acho que é essa coisa da integração e a gente entender que a gente que sempre existem essas energias mais invasoras, que a gente tem que, aí sim, na espiritualidade prática que você falou, a gente aprender a se blindar disso, porque tem aquele outro lado que eu tinha comentado, de pessoas que estão muito dormindo. E a gente não, e eu sinto que a gente não tem o que fazer a não ser a gente ser luz para que isso seja para que isso seja combatido de alguma forma, né? Não sei, não tem como você chacoalhar uma pessoa e falar acorda. Isso tem que partir dela. Eu vejo muita gente falando acorda, as religiões fazem muito isso. Não adianta. Eu acho, e quanto mais pessoas acho que forem vibrando em luz, em colocar essa espiritualidade, como você disse, na prática, acho que essa luz, aí sim que você falou, essa coisa, como que frase bonita é essa que você falou, né? Da luz penetrando na sua ausência, né? Isso. Então, se esse povo dormindo seria essa ausência, a nossa luz ela vai penetrar nessa ausência penetrando aos poucos, outros, isso. E vai liberando, vai acordando. Seria meio isso, você acha? É justamente isso, né? Lembra, o conceito humanidade só existe porque ela é uma somatória de individualidades. É uma somatória de humanos. Quando cada ser humano está fazendo o seu processo de limpar as suas sombras, de aumentar a sua luz, de emanar a sua luz, sem querer que o outro faça a mesma coisa do que ele, mas fazendo por crescimento próprio. Eu faço, você faz, o outro faz, o outro faz, o outro faz, a quantidade de luz vai aumentando. Vai. Até chegar naquele número mágico de que, a partir daquele número mágico, isso se expande de uma forma exponencial. E o que é esse número mágico? É uns 144 mil pessoas que dizem? Não tem exatamente um número, é uma porcentagem digamos, da humanidade, né? Que fala. Né? Que Então, quando as pessoas vierem, né? Justo. Então, quando essa porcentagem já atingir, tudo muda muito mais rápido, tá? E nós estamos evoluindo para isso, nós estamos chegando lá. Só que é um trabalho lento, porque nós acabamos de acordar. Nós ainda acabamos de acordar, nós ainda estamos, desculpa o termo, mas nós ainda estamos tirando remela do olho, ainda estamos lavando o rosto, né? Ainda estamos espreguiçando para poder começar a agir. Não, com certeza, tem bafo ainda. A humanidade está com bafo. Com bafo de múmia podre. De múmia, né, gente? Pelo amor de Deus. O Marcos, e fala aqui, você que é uma pessoa que conhece tantas e tantas técnicas, desde o reiki até, né, esse trabalho novo com a ressonância, a conexão com os arcanjos, assim, que tipo de coisas, que tipo de técnicas você tem, né? Yogi, enfim. O que você recomenda que as pessoas façam? O que a gente pode fazer, né? Porque tem tanta técnica, cara. Aí é mindfulness, aí é respiração, não sei o quê, aí é pranayama, aí é se conectar com o Deus, aí é tanta coisa. E o que das técnicas que você conhece, assim, o que você acha que as pessoas podem começar a fazer? Né, o povo que está mais no básico, e quais são as coisas que você faz, assim, até para contar um pouco para a galera que ajuda a gente a estar mais no equilíbrio. Tá. Então, assim, Gá, para mim, a primeira coisa que as pessoas poderiam começar a fazer, tá? Porque eu, particularmente, tenho uma dificuldade de generalização, porque eu acho que o que serve para um, às vezes, não serve para outro. Não, com certeza. Tá? É difícil Cada isso, um né? tem uma linha, uma forma. Então, é muito importante que cada um encontre aquilo que faz sentido para si. Sim, isso é o Para primeiro mim, lugar. esse tipo de terapia, esse tipo de meditação, para mim, esse tipo de técnica, isso é muito importante. Mas, independente de tudo isso, correndo um certo risco, mas eu acho que é um risco consciente, o que vai realmente ajudar muito as pessoas é, primeira coisa, presta atenção na sua respiração. Passa a respirar mais profundo, tira um tempo para poder fazer esse exercício de uma respiração profunda, consciente, né? Porque isso vai te ajudar a te trazer para o aqui e agora. A respiração profunda te tira das preocupações, das ansiedades, do excesso de mental. A respiração te traz para dentro. Te traz para a sua essência, né? E é de graça. E é de graça. É de graça, você não precisa, e não precisa nem de grandes cursos para isso.
Basta você sentar e respirar profundamente. Respirar profundamente. Passa ali 1 minutinho, 2 minutinhos respirando profundamente. 2 minutos de respiração profunda, você vai fazer umas 15, 20 respirações profundas em 2 minutos. Isso já te tira do excesso e te traz do mental, te traz para o centro. Isso, te traz para aqui e agora. A partir disso, você consegue se organizar. Então, a primeira coisa é respirar. Primeira coisa é respirar. Você sabe que outro dia eu ouvi uma coisa tão bonitinha de uma jovem falando assim, quando a gente... E eu nunca mais esqueci disso, eu sempre falo. Há muitos anos atrás, eu escutei uma jovem falando assim, quando a gente respira o universo inteiro. Porque para a gente ter o oxigênio, a gente tem que ter para além de tudo o sol. Que o sol é feito de muitas matérias no universo. Então, quando a gente inspira e expira, a gente está respirando o universo. Conectando com o universo. Com esse pulso, né? De expansão e retração. Então, a primeira coisa é respirar. É trazer essa consciência da respiração para o corpo. Isso. Mesmo porque, Gá, pensa assim, para eu poder falar, a primeira coisa que eu preciso é de ar. É de ar. Se eu soltar todo o ar, não sai nada. Não sai nada. Então, você precisa inspirar para falar. Tá? Os loucos aqui. Justo. Você precisa inspirar para falar. Não dá, sem ar você não fala. Tá? E olha só como é que funciona o processo. Porque assim, o pensamento é energia, a emoção é energia. Agora, a fala, as palavras, são energias condensadas, carregadas de intenção. Sim. Tá? Porque olha só, para eu falar o que acontece primeiro eu inspiro. Aí quando eu estou soltando o ar passa, começa a fazer minhas cordas vocálicas vibrarem. Essa vibração das cordas vocálicas é modulada pela minha língua e pela minha boca. Aí essa vibração que sai das cordas vocálicas que o ar produziu, começa a fazer vibrar todas as moléculas que estão aqui na minha frente, no ar. E isso se espalha, e aí quem está próximo capta essa vibração pelo ouvido, essa vibração entra dentro do cérebro da pessoa e a pessoa vai decodificar aquela vibração como som. Gente, que maravilhoso isso! Falar é um ato de transmissão de vibração, que sai de dentro de você com a intenção que você colocou ao formular aquelas palavras, que estava tudo ali dentro das suas emoções, do seu cérebro, isso ganhou o ar e o universo sabe o que você proferiu. Nossa, não é só uma coisa que você está ouvindo, tipo, você falou, essas moléculas estão. Se espalham. Existe um estudo que diz que se você está num campo aberto, sem pedra, sem prédio, sem montanha, sem nada, e você fala normalmente, a sua voz é audível a até 100 metros de distância. Nossa, gente. Aquilo que você fala fica reverberando no ar e se espalha. Então, tem um dos cursos que eu dava um tempo atrás, tinha um dos tópicos que era o poder da palavra. Não, mas é mesmo, né, Marcos? E o poder da palavra está muito nisso. Aquilo que você profere, você sentiu, você pensou, você escolheu as palavras e isso foi para o ar e foi registrado. Está registrado no universo. Nossa. Né? Então, assim, eu preciso me posicionar, eu preciso fazer alguma coisa. Primeiro, respira. Primeiro, respira. Porque o que você vai falar, né? O que você vai falar reverberar. Vai reverberar e vai impactar. Vai reverberar. E aí você escolhe as palavras, você escolhe os pensamentos, você escolhe as emoções quando você está respirando. Porque daí o respirar te traz para o centro. Às vezes a gente está no calor da emoção. Justo. E a gente sai falando algo. Então, uma das primeiras... E assim, é verdade, né? Se as pessoas parassem e respirassem, acho que o mundo estaria melhor, né? Sim. Então, por isso que o povo fala sobre a meditação, na verdade, porque a meditação, que tem o pranayama aqui, o pranayama é a respiração, traz, na verdade, essa consciência do que é respirar, porque a gente nem presta atenção que a gente está respirando, Sim. né? Inclusive, essa palavra, né, pranayama, muitas pessoas falam exercício respiratório. Na realidade, prana é energia, yama significa controle. É o controle da energia. De pranayama é controle da energia. E aí você utiliza a respiração para fazer o controle da energia.
para fazer, porque o prana é essa energia que está disponível e a gente Isso, capta ela pela respiração, certo? Então, isso. pessoal, vocês estão entendendo que, olha que básico, que simples que é respirar, né? Então, existem muitas técnicas de respiração que dá para procurar em tudo que é lugar, né? Mas o fato de você sentar, se concentrar e respirar profundamente, sem E ficar prestar buscando mil atenção na cursos, respiração. isso já te traz um centro, Isso, certo? Então a gente já tem certíssimo. uma coisa gratuita, gente, 0800 respira. Então, deixa eu já colocar mais uma informação rapidinho. Eu costumo Então brincar com as vai. palavras, né? Eu Sim, costumo brincar com as palavras. Então, se eu pego a respiração, ela é como você inspira e você expira na respiração, ok? é. O que existe em comum entre inspira e expira É é o a pira, palavra pira. não pira. Pira é um recipiente aonde se coloca fogo. Tanto que É você a tem a pira pira, olímpica, é é a pira. É o verdade. recipiente onde você coloca fogo. Inspira é trazer o fogo para dentro. Fogo para dentro. Quando você inspira, você fica cheio de energia, de fogo. É, Expira é tem acaba, vazio. apaga o fogo. Expira, acabou, Nossa, não tem mais. perfeito, Você gente. expira, você relaxa, solta o fogo, não tem mais fogo. Então, inspirar e expirar é um ato de trazer fogo e apagar o fogo. Nossa, que demais, Então, gente. se você está em baixa e precisa de energia, concentra na inspiração, que vai te trazer energia. Se você está com muito fogo, com muita ansiedade, muita energia, concentra na expiração. Você apaga o fogo. Gente, que máximo. Nossa, que Simples assim. demais. Simples dessa forma. Sim. Nossa. Tá, então a gente já sabe que a gente tem a respiração. Que mais? Que mais? Tá. Agora vai daquilo que você encontrar como verdade pessoal. Sim, Tá? Então, concordo. você pode recorrer a uma oração para trazer a presença dos seres de luz para você. Você pode recorrer aos cristais, usar uma turmalina preta, dependendo do local. Só que tem que ter os cuidados, porque a turmalina preta também é terra demais. Então, é para usar por um momento de proteção e não para não o tempo todo, senão te tira muito, te traz muito para cá, te traz depressão. Sim, Você pode usar um floral, você pode usar uma essência de aromaterapia, você pode usar uma técnica de meditação, você pode receber um reiki. Então, existem várias formas, porque o mais importante de é tudo para você se você se conectar, proteger né? é você se conectar e você procurar manter a sua vibração mais elevada. Porque aí até aqueles seres de baixa vibração, se Sim, eles não encontram sintonia, eles não têm como acoplar e não atacar tem. você. Uhum. Então, a gente precisa de processos de meditações, de orações, de conexões que façam com que a gente perceba qual é a sombra que a gente está vivenciando e comece a reorganizar essa sombra. Muitas vezes a gente não consegue isso sozinho. Sim, às Muitas vezes a vezes a gente gente precisa do precisa. auxílio, É, né? mesmo a gente que é terapeuta, eu por mim mesma, Lógico, quantas, nossa, óbvio. quantas vezes eu liguei, Sim, Marco, socorro, né? sim. Eu também, muitas vezes preciso de auxílio de alguém, né? Sim, Mas eu particularmente, então assim, eu tenho meu ritual da manhã, aonde logo que eu acordo, que eu tomei meu café, eu vou fazer as minhas meditações, eu vou vestir o cubo de Metatron, eu vou me conectar com a energia do Reiki, né? Então, e eu assim, isso é o que eu faço atualmente, mas eu já passei como você, por muitas, por muitas, muitas muitas técnicas. coisas, né? Muitas coisas, já experimentei, vivenciei. Hoje em dia, né, com essa história de eu ter trabalhado muito com a imagem da geometria sagrada do cubo de Metatron, ele atualmente, junto com o Reiki, é o meu carro-chefe, digamos assim, de conexão. E então, eu queria que você falasse, porque o reiki a maioria das pessoas já sabe. Eu queria Uhum. que, para a gente falar nessa parte final do nosso podcast, eu queria que você explicasse um pouco o que é o cubo, porque, gente, Tá. assim, o Marcos, ele ensina, né, como a gente utilizar o cubo, que é uma frequência energética maravilhosa. Tem encontros ainda online nas quintas, uma vez por mês, Sim, não tem? Tem sim. encontros da meditação do cubo e tem esse trabalho que ele começou a desenvolver, que é o ressonância metatrônica, e é tudo, Isso. tudo fala tudo a mesma coisa.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque, assim, gente, eu já passei por essa experiência e a energia do cubo de Metatron, ela resolve. Ela resolve Sim. muita coisa. Você vestir energia, você vibrar na energia, ela resolve metade dos pepinos. Então, conta um pouquinho sobre o Metatron, o cubo, Tá. quem é o Metatron? Uhum. Conta, Má. Esse arcanjo Metatron, pelo que dizem a maioria das linhas, né, que trabalham com essa figura, dizem que foi o primeiro arcanjo criado por Deus para ajudá-lo no processo da criação da vida, da criação da Sim. matéria, da criação de tudo. Aí a gente diz que o arcanjo é o arquiteto, o Metatron, ele é o arquiteto da geometria sagrada, ele detém a conhecimento e física da luz, né? Ele criou a Uhum. luz e ajuda no processo de emanação, que ele tirou de dentro do coração dele o elétron perfeito, que é aquela, digamos, componente dos átomos que não só segura a energia dos prótons e dos nêutrons, mas que é responsável pelas conexões entre os átomos para criar a matéria. Né? Uhum. Então, se eu pego uma molécula de hidrogênio e outra molécula de hidrogênio, se aproximo elas, os elétrons ficam saltando ali naquela nuvem eletrônica e segurando isso junto. Aí, se eu pego um átomo de oxigênio e coloco aqui junto, os elétrons dele vão saltar junto, eu acabei de criar uma molécula de água, H2O. Então, todo o Boa. processo de criação do universo é através de união de átomos, e quem é responsável por isso são os elétrons, que eles que ficam segurando. Então, quando o Metatron tira um elétron perfeito de dentro do coração, ele gera essa capacidade de criação, de materialização. Por isso Nossa, ele é considerado o maravilhoso. criador dos mundos, Ai, que lindo. né? Uhum. E ele tira também de dentro do coração dele essa geometria sagrada chamado cubo de Metatron. O Uhum. cubo de Metatron contém os 5 sólidos platônicos, que são os blocos primordiais de construção: Uhum. tetraedro, cubo, octaedro, icosaedro e dodecaedro, e contém Uhum. também dentro de si a Merkabah, que é o Boa. veículo de luz que faz a comunicação entre as dimensões. Que eu acho que a maioria das pessoas já viram que aquela pirâmide para cima, pirâmide para baixo, que fica, Isso. parece a estrela de Davi, que você Isso. fica dentro, né? Isso. Na realidade, é um tetraedro para cima e um tetraedro para Tetraedro para baixo. baixo, é assim que fala. Tá? Assim. É assim que fala, Uhum. porque a Isso. pirâmide ela tem uma base quadrada Ah, e a Merkabah não é a base quadrada, é a base triangular como o tetraedro, também. É isso aí. né? Então são dois Perfeito. tetraedros encaixados ali que fazem essa comunicação. Tá. Então, o cubo de Metatron, por possuir esses 5 sólidos platônicos e a Merkabah dentro dele, né? Ele é considerado como se fosse esse bloco primordial de construção de materialização, e ele é considerado um acelerador quântico. Olha aí, gente, Então, a gente precisa disso nesse isso, momento do despertar, partiu o cubo. justamente. Então, sempre que você está trabalhando com essa forma geométrica do cubo de Metatron, você Uhum. está acelerando os processos de troca de energia dentro de você. Quântico significa energia eletromagnética carregada de informação. Uhum. Isso significa quântico, porque quântico vem de quantum. Quantum é Uhum. uma unidade de medida, que Max Planck, em 1900, criou essa unidade de medida. Assim como existe grama, litro, metro, Sim. quantum mede a Uhum. quantidade de energia eletromagnética que um corpo é capaz de absorver e de emitir. Nossa, E que quântico perfeito. vem de quantum. Então, sempre que a gente está falando em algo que, isso aí é quântico, isso é quântico, isso é quântico, você está dizendo que ali tem uma energia de Uhum. cunho eletromagnético, que é o cunho de criação, você precisa da Uhum. eletricidade e do magnetismo para criar, e que está carregada de informação esotérica, informação atemporal, informação de outros planos divinos. Tá? O cubo de Sim. Metatron, como um acelerador quântico, quando você está trabalhando com ele, ele começa a aumentar a troca de informações, A sua né? E frequência sobe, né? frequência sobe, sua frequência eleva, se acelera. E aí você acessa informações pertinentes a você, a sua essência, a sua parte de Sim. Deus dentro de você, e começa a ter percepções, consciências mais elevadas, além do que, ao elevar a vibração dentro do cubo de Metatron, você permite que seres de maiores vibrações se aproximem mais rapidamente de você.
Perfeito. fazendo limpezas, fazendo reorganizações, fazendo proteção, né? Então, Entendi. Então, quando você se coloca dentro do cubo e você medita com ele, você, na verdade, está contando, né, para as energias de luz que, olha, estou aqui. eu Então, sou um você, ser de eu luz, eu estou sou um fazendo ser meu de luz, trabalho. eu me reconheço como esse ser de luz, Isso, certo? Então, isso, o cubo ele serve para limpar, para equilibrar, para ativar, né, para isso, reorganizar toda a nossa luz primordial, a isso. grosso modo. Justo. E E ele aí, vai trabalhar com você, com as com suas você, particularidades. não é com o outro, é com você. Porque muitas vezes a sua experiência de meditação com o cubo de Metatron não vai ser igual ao dos outros. Cada um vibra na sua energia. E você ensina isso, né, Má? Você Sim, ensina. sim. Você tem aquele curso que é a ativação É, do, eu do, tenho dois. Eu tenho não um é workshop, né, isso, que chama Workshop de Ativação do Cubo de Metatron. isso que eu Tá? fiz, eu E lembro. ele tem 3 horinhas de duração e eu vou ensinar as pessoas, vou falar sobre essa geometria sagrada do cubo, Uhum. vou trazer uma série de informações para as pessoas compreenderem melhor como isso acontece. E eu desenvolvi uma forma de você vestir o cubo de Metatron, ou seja, você visualizá-lo tridimensionalmente. Porque a imagem que a gente vê, aquela imagem É chapada do chapada, desenho né? dele, é uma imagem bidimensional. E eu desenvolvi uma técnica de você visualizar esse cubo tridimensionalmente. E aí você aprende a vestir esse Veste, cubo, né? sim. Você vai colocá-lo em você, tudo mais, e isso vai mexer com a energia de todo o seu ser, de todo o seu Então, corpo. esse é uma coisa que você faz por você, e aí depois você tem o workshop e Isso, aquelas meditações. Agora isso, você criou o curso que você pode se tornar um curador disso, não é? O isso, Ressonância porque Metatrônica. assim, esse foi a primeira etapa, né, que eu fui trabalhando com ele e ensino as pessoas a meditarem e a trabalharem isso. Aí, com o passar dos anos, eu fui recebendo de Metatron, de Melquisedeque, algumas informações e fui transformando isso num trabalho terapêutico. Sim. Aí fui pedindo permissão para algumas pessoas que eu atendia, se eu podia usar essa técnica, e fui vendo, fui trabalhando, isso foi amadurecendo, até que eu formatei isso numa técnica chamada ressonância metatrônica, tá? Onde eu vou aprofundar todo o conhecimento, vou falar sobre a geometria da criação, vou falar sobre a anatomia energética, vou falar sobre os corpos gemátricos, a linha do Hara, uma série de informações para as pessoas compreenderem aquilo que você falou no início, quando a gente estava conversando, que nós somos seres espirituais fazendo uma experiência humana. Sim. A gente aumentar essa compreensão. E aí eu ensino nesse curso a você criar um espaço sagrado de cura. Ou seja, você vai, através do cubo de Metatron, eu vou ensinar você a abrir portais de conexão com os arcanjos Metatron, Melquisedeque, Miguel, Uriel, Gabriel, Rafael e Sandalfon. Não, São só 7 isso, gente. arcanjos. Só isso, pessoal. Você Olha que. cria esses E isso portais de não. comunicação e cria esse espaço sagrado à sua volta. E E esse aí curso. depois, E deixa eu só ó, te fazer uma pergunta. sim, Esse curso não é necessariamente só para quem quer ser terapeuta, qualquer pessoa não, pode fazer, né? qualquer pessoa pode Tá. fazer, para você trabalhar ali com A você sua mesmo, energia, né? sua energia. E aí depois eu ensino o que eu chamo de criar a vestimenta arcangélica. Você vai criar uma vestimenta arcangélica mesmo. Você vai ter suas asas, você vai ter ali sua armadura de proteção, Ai, né? gente, eu acho que eu realmente tenho que tomar coragem para É. ter. E essa vestimenta arcangélica seria parte do tratamento. Então, você aprende Ah, primeiro a fazer essa vestimenta arcangélica, que é o autotratamento. uhum. E aí, depois, aprendendo isso, você tem condições de usar todo esse conhecimento para Para o trabalhar com outra outro. pessoa. Ai, gente, que legal. Se assemelha a grossíssimo modo, né, ao Reiki, ao Magnify Healing, Sim, que sim, primeiro você faz em você e isso, depois você vai fazer no outro, né? isso. E assim, gente, o Marcos também é mestre em Reiki, então assim, a pessoa sabe de energia, né? Então, e é verdade, eu já recebi o ressonância do Marcos no momento cobaia e era realmente muito bom, me ajudou. Eu fiz várias sessões com você, né? Você aplicando isso, realmente a frequência energética muda muito, né? Sim.
Má, me fala uma coisa para a gente encerrar o programa, porque se desse a gente ficava 2 horas falando Ah, aqui, eu né? adoraria. Nossa, não, a gente vai fazer mais outros sobre outras coisas, porque a pessoa tem muito conhecimento. Qual é o recado final, assim, que você dá para a galera, assim, alguma dica que você acha que, né, assim, um conselho, porque a gente está vivendo num momento tão Tá, duro, assim, o que que você tá. falaria? Então, assim, o que eu diria assim, Gá, tem uma coisa que eu venho falando há um tempo, né? Venho me trabalhando muito quanto a isso, que é a história assim, tirar do dicionário da vida a palavra culpa. Parar de ficar procurando culpas e culpados, tá? O que eu digo é assim, vamos supor que aconteceu alguma coisa entre eu, você e o Antônio, né? E nós nos desentendemos, nós brigamos, tá? Uhum, Aí eu tenho algo a aprender com isso, você tem algo a aprender com isso e o Antônio tem algo a aprender com isso. uhum, Então, quando eu trabalho com a palavra culpa, eu falo, a culpa é do Antônio. Eu estou uhum. dizendo que eu não tenho nada que aprender com isso e que você não tem nada que aprender com isso. Só ele tem que aprender. E isso é mentira. É verdade. Se eu É falar, a verdade culpa é que é minha. mentira. A culpa é minha. Eu falo, a Gabi não tem nada que aprender com isso, o Antônio não tem nada que aprender com isso, porque eu sou o culpado, só eu tenho que aprender. Então, assim, quando a gente trabalha procurando culpas e culpados, a gente tira a oportunidade do aprendizado da situação para todo mundo que está envolvido nela. Tá? Sim, é A gente tem que verdade. passar a trabalhar com a consciência de responsabilidade. Responsabilidade é a habilidade de responder a própria palavra já fala. Responsabilidade, habilidade de responder. Nossa, ótimo. Se eu tive a habilidade para entrar nessa confusão com você e com o Antônio, eu tenho habilidade para responder a isso. Então, eu tenho responsabilidade sobre isso. Total. Tá? Então, ao Uhum, invés de eu procurar culpados, eu vou procurar responsabilidades. Qual é a minha responsabilidade nesse assunto? Qual foi a habilidade que eu usei para entrar nisso? Então, eu vou uhum. procurar trabalhar isso em mim para poder usar essa habilidade para sair disso. Perfeito. A partir do momento que as pessoas pararem de apontar dedo, de procurar culpas e culpados, e passarem a compreender que isso tudo são oportunidades de crescimento, e você tem que entender qual é a sua responsabilidade nisso, você já faz uma chave de mudança muito grande. E aí tem uma coisa que vira e mexe, a gente fala o desculpa, né? Vira e mexe, você fala, não, não fale a palavra desculpa, mas aí faz como, né? Quando você fez uma. Vamos lá, quando você fez uma cagada, gente, e Uhum. aí você quer. Trabalha com Horrível. perdão. Me E aí você perdoe. fala assim, me perdoe, tá? Ou sinto Isso, muito. É melhor do que pedir isso. desculpa, né? Justo, justamente. Você já Tanto me ensinou isso, mestre, faz tempo. Eu vou falar, sinto muito. Isso. Isso. Tanto que eu brinco com as pessoas. A palavra a gente se escreve com D-E-S, desculpa, mas na fonética sai desculpa, Diz, né? com E aí D, a com pessoa D, fala para né? mim, desculpa. Eu falo, não Não, digo. Não não vou digo dizer culpa culpa. nada. Desculpa, não vou dizer Não, nada. eu não. É Então, verdade. tudo bem, sinto muito, me perdoe. Até isso faz parte do Ho'oponopono. Sinto Sinto muito, me muito, me perdoe, sou perdoe. grato, É né? São as verdade. palavras boas de serem usadas. Gente, vocês ouviram, nada de dizer desculpa, né? É, Então, você, sim, você procuro ensina as ser crianças, não fala desculpa, fala sinto muito, é muito mais forte isso, mesmo, né? isso, É sim. verdade. Né? Então, isso eu acho que já é um grande passo, Gá, porque aí você Perfeito. passa a exercer essa consciência de oportunidades de De crescimento, de se autorresponsabilidade, responsabilidades, né? de Você se se autorresponsabilizar Exatamente, sobre muito bom. sobre as coisas que você criou na sua realidade, A grosso modo é o que está que você acontecendo na atraiu, guerra, né? justo, Um fica apontando para o outro. apontando para o outro, justo. Fica jogando com culpa, a culpa ali, a culpa A ali, a culpa ali, e culpa, ninguém resolve. a culpa é do Papai Noel. A Justamente. culpa é do Covid. Ai, que horror, né? É. Gente, olha, a gente já está 1 hora conversando. Nossa, nem senti, Gá. Eu espero que as pessoas que estejam aí ouçam-nos até o final, porque eu sei que é há bastante tempo, mas esse foi um papo intergaláctico, né? Foi um Foi. papo. Por isso que você entendeu porque é que chama papo sideral? Porque a gente entra na nave, Marcos, e começa a falar, e o tempo e espaço é outro.
para a gente parece que passou 10 minutos, mas não passou, não. É verdade. Então, gente, olha, eu agradeço muito, obrigada de você estar aqui. Quem está ouvindo a gente aqui no podcast, ou quem está vendo a gente no YouTube, o trabalho do Marcos está no site do Animamundi, Isso. Animamundi, o Mundi escreve Mundhy, tá? Perfeito. Animamundi, é assim que escreve, tá? Igual está escrito aqui para quem está no YouTube está vendo, é o Animamundi, tá? É www.animamundi.com.br ou no Insta, @animamundi com DHY. Perfeito. Certo? Certíssimo, É Gá. assim que o povo te encontra, né? Isso, sim. É o jeito Então tá mais bom. fácil. Quero Então, agradecer gente, muito a você essa oportunidade, minha linda. Foi um imagina. prazer estar na nave com você, né? Adorei essa viagem interestelar. Interestelar, meu, que o amor esteja com vocês, né? Sim, seja. Olha lá. Um beijo, gente. Tchau. Tchau, Gá. Espera aí.